falar sobre o 11º episódio de Head to Head. Eu acho que a maldição do 11º episódio acabou. Nessa série não teve. E no episódio de hoje, olha, a atuação, hein? Que show de atuação. O Java, mesmo que eu sinta ranço dele por tudo que ele fez, ele mostrou que ele sabe que tá errado, mas que é difícil tu completar uma pessoa quando tu é incompleto, quando tu é quebrado. Então é aquela coisa de eu não tenho como suportar uma situação pesada se eu sou feito de isopor. E a maneira que ele falou sobre a casa que ele tem, que na real é perto sim da faculdade, mas ele não vai porque é onde moravam com os pais dele e tudo mais. A maneira que ele chorou, não sendo exagerado nem nada, mas passando tanta emoção, mas tanta emoção. Meu coração ficou assim, apertado. Nem parecia que eu tava semana passada com o ranço da cara dele. O Farm aguentou bem de bem. O Farm aguentou ao máximo. Só que quando tava beirando a maldade, teoricamente, ele pegou e confortou o Van. E o Van até fala: depois de tudo que eu fiz, tu ainda assim é a pessoa que mais se preocupa comigo. O que não é 100% verdade, né? Porque o Jay, Jean, Mai, todos eles, né, ofereceram ajuda. Então, calma aí também. Mas tudo bem, deu pra entender o que ele quis falar naquele momento. Sobre o Jay e o Jean. Teve briga. Teve de ficar chateado. Briga em si não teve. O Jay falou com a mãe do Jim para que ela abrisse o jogo, contou sobre o fato dele ver o futuro, explicou toda a situação. A mãe do Jim aceitou e fez o lado dela. Só que daí, claro, quando chegou a cena ali de encontrar os pais, o Jim ficou pé da vida. E dá pra entender. Só que ele ainda não entende o que aconteceu. Ele ainda não sabe o que aconteceu. Então, por isso, fica complicado defender o pai dele. Mas uma vez que saibam o que rolou de verdade, porque a mãe dele disse, a gente nunca se separou, vai ficar tudo mais tranquilo. Só que isso tem que acontecer episódio que vem, né? Que é o último. O Jim e o Jay nas cenas de tensão, de tristeza, a maneira que o Si fica de coração partido quando o Kim briga com ele, e a forma que o Kim fica completamente, não surtado, mas destruído por conta no futuro, quando a mãe dele teoricamente morre, e depois com as brigas e tudo o que tá acontecendo, e ele diz que tá sozinho no mundo, então, porque tá todo mundo sabe das coisas, todo mundo tá contra ele, todo mundo quer, sabe? Ai, eu fiquei com tanta peninha do Jin. Só que mesmo assim, eu tô assim, encantado, e é uma palavra estranha, né, falar numa situação dessas, mas eu tô encantado com o show da atuação. O Java, cara, ele partiu meu coração. O Surf também, tipo, ele não expressa muito. Ele foi programado pra não se expressar. Ele foi programado pra só agir, reagir em situações extremas. Entendeu? Não esqueçam que os pais dele estão num relacionamento por conveniência. Então, ele é machucado também. Só que, claro, ele é mais forte que o Van. O Van tinha felicidade e tudo mais na família, só que perdeu os pais. E aí ele ficou com medo Ficou com medo não. A solidão em si é algo que perturba a cabeça dele. Porque ele prefere estar em casa de ex e não sei do que,
do que ficar em casa sozinho. E tanto é que o Jin fala, mas tu tem tanta ex pra dormir, como é que tu vai voltar pra dormir em casa? Tu tem um monte de ex. E o Jay olha pro Jin e todo mundo olha pro Jin, aí o Jin dá um tapa na boca assim e fala, ai, eu e minha boca grande. Mas eu pensava que esse episódio seria uma ponte de estresse pro último episódio. Não. A gente terminou com o Jay e com o Jin sendo íntimos, né? Sem roupa. E isso é meio que uau, porque o diretor, o Neil, sempre fala sobre não ter muita cena em C, isso e aquilo. E não dá pra ser considerado uma cena em C. Foi só uma troca de beijo, que é um mamilo aqui, um mamilo ali, mas, né, sociedade aceita mamilo de homem, não aceita só de mulher. Mas mesmo assim, foi romântico. E tudo que tinha... tudo que começou no episódio de problema, terminou no mesmo episódio. Não teve uma abertura para o próximo. O máximo que tu pode dizer assim, ah não, mas isso sim vai ter que ser resolvido no próximo episódio, é o relacionamento do Jin com o pai dele. Mas tirando isso, tá tudo encaminhado, entendeu? O Jay já contou tudo pra ele, até a questão da morte, porque ele não sabe do que o Jin, tipo, a causa da morte. E, de novo, na novel também não falam. E o autor fala, ou é a autora, deixa claro que o objetivo de não deixarem a morte, a razão da morte, a causa explícita, é porque não é importante no plot da história, não é importante para a narrativa. Então cada um pensa o que quiser. Que pode pensar que foi porque ele fumava muito, porque ele bebia, porque ele teve uma depressão muito forte depois que a mãe dele morreu e enfraqueceu. O que quiserem podem pensar, mas no final das contas o Jin morre. Mas agora o Jay mudou tudo. Eu vou dar um spoiler e que eu acho que eu já passei antes quando eu falei sobre a novel. Então, quem não quiser spoiler, pode sair do vídeo agora. Então eu vejo vocês, o pessoal que não quer spoiler. O que vocês acharam desse 11º episódio? Vocês gostaram? O que acharam disso de não ter a maldição do 11º episódio? E tudo se resolver direitinho. Vocês gostaram? Hein? Vamos trocando umas ideias aqui nos comentários. Vamos falando sobre esse episódio de hoje sem nenhum spoiler pro episódio que vem. E, pros que não querem spoiler, vejo vocês na próxima. Mas pros que querem, tipo, fiquem aí, tá? Eu vou dar um tempo. 3, 2, 1. Então, se vocês assistiram o vídeo de quando eu falei da novel, é basicamente assim. A gente descobre que não é o fato do Jay ver o futuro, mas sim o Jay do futuro, no aniversário, o pedido dele é que ele possa voltar atrás, pleonasmo, voltar no tempo e poder reconstruir, entendeu? Reescrever a história dele com o Jin. Só que o pedido dele bate com o pedido do Jin. Por quê? O Jin pediu, antes do último suspiro, tipo, que qualquer coisa que o Jay pedisse se tornasse realidade. Mas ele pediu no coração dele. E aí, quando o Jay faz o mesmo pedido, tipo, não faz o mesmo pedido, mas faz um pedido e, né, tem a força do moribundo lá que lançou, tomara que tudo que ele pedir aconteça, ele encontra como um anjo, né, depois de um tempo ele envelhece e tudo mais, e ele encontra um anjo, um guardião, sim, né, não vamos meter religião no meio se não quiser, e aí ele fala, há um tempo atrás, quando o Jin teve o último aniversário dele, ele pediu no coração dele que, por favor, o teu pedido seja lá
qual fosse se tornasse realidade. E agora chegou a hora. Tipo assim, uma coisa assim, né? E aí, o que acontece? Eles combinam, ele e o guardião, o anjo, que seja, que pra não assustar, ou pra não parecer um delírio, ou pra não... haveria momentos tipo, imagens do futuro, que no caso era o passado, né? Porque ele já tá velho. E seriam visões que aconteceriam durante os sonhos. Porque daí aconteceria aos poucos, as coisas iam se encaixando e ele teria como um tempo para consertar, ao mesmo tempo não ficaria sobrecarregado de informação. Porque não seria um pesadelo, seria uma sequência de premonições, sabe? Então seria algo que ele iria ser capaz de consertar, ou de tentar consertar, e ao mesmo tempo não ia saber que ele já viveu aquilo. E que aconteceu tudo o que aconteceu, e que ele depois ficou velho e tudo mais. Não, ele só queria poder voltar, quando tinha 20 e poucos, pra poder salvar a vida do Jim. Eu não sei como é que vão contar isso no episódio que vem. Dá pra ver que tem uma cena que o Jay fala com outro Jay. Então eu acho que ali vai ser o bate-papo do Jay do futuro com o Jay do presente. Do passado, do presente, né? E eu acho que é ali que vai ficar tchadanã. Mas eu não vejo a hora que isso aconteça, eu não vejo a hora de ver o último capítulo. Eu acho uma pena que a GMM provavelmente vai lançar só um box de memórias com meia dúzia de papelão fazendo, tipo, uma agulha de mentira, um desenho de premonição do Jay. Vai ser isso, não vai ter DVD, não vai ter porra nenhuma. Acho uma pena. Mas eu fico muito feliz que, mesmo a série tendo sido gravada da maneira que foi, tipo, às pressas, né? Não tinha um tempo pra... Não foi mal feita. O elenco entregou demais. Então, ficou apressada na gravação? Provavelmente. Mas parece uma série que foi feita às pressas, porque combinaram de lançar antes do tempo? Não. Foi muito bem feita e entregou muito até agora. Acho que não teve um capítulo ruim. Teve capítulo de passar raiva, mas capítulo ruim não teve. Essa, teoricamente, é o final que a novel conta. Eu não sei o que vão mudar. Vamos conversando sobre isso nos comentários. Cuidado com os spoilers, porque tem gente que não quer ver spoiler. E vocês que já sabem dos spoilers, já leram a novel, porque tá na internet agora, e assistiram o último episódio. O que vocês acharam? O que vocês acharam da forma que mudaram a história da novel? O que vocês acharam da interpretação dos guris, que foi, assim, na minha opinião, foi espetacular? Eu tô assim, cara, eu quase chorei. Quando eu vi o Java chorar, eu quase chorei. Mas aí eu me lembrei, não, é o Van, não vou chorar. Aí passou. Então, vamos trocando umas ideias sobre isso aqui nos comentários, vamos falando sobre a série e vejo vocês na próxima.